Bom dia a todos vocês, bom dia segunda-feira, bom dia. Olha só, eu aqui nesse horário, que horário para poder gravar um vídeo. Mas como era para eu ter gravado ontem, o que eu fiz? Estudei, dormi, não fiz nada praticamente. Então eu prometi que hoje de manhã eu ia gravar esse vídeo da continuação do vídeo anterior sobre necrópsia, sobre informações burocráticas sobre a necrópsia. E hoje, para começar a segunda-feira, o brasileiro tem que saber de dívidas, não é? É onde a gente começa a pensar nos boletos que nós temos que pagar. Pois é, temos que pagar alguns boletos na vida, a vida é assim. E hoje eu vou falar sobre as dívidas de um falecido, coisas também que envolvem a herança, de acordo com o artigo que eu vou ler aqui. Tudo baseado nas pesquisas, tudo concreto, como eu já disse que eu iria fazer e estou cumprindo. Então, bora para o vídeo. Sejam todos bem-vindos. Esse vídeo vai estar disponível aqui, como sempre, no feed para você ver a hora que você quiser. E também vai estar no YouTube para você ir lá se inscrever no canal, porque eu sei que você é muito legal. Para você me dar um créditozinho lá. Já somos 700 inscritos e eu sou grata também. Lá, e sou grata aqui a vocês, que são mais de 3.000 pessoas que fazem parte disso aqui, dessa minha loucura aqui, de compartilhar com vocês os nossos estudos, tá ok? Então, de acordo com o artigo, vamos lá. Dívidas do falecido. Nós vamos saber como tratar isso, né? Como que os familiares tratam isso de uma forma, da melhor forma possível, né? Vamos dizer assim. Então, quando alguém da nossa família falece, nós temos que lidar, obviamente, com uma infinidade de sentimentos e, além disso, precisamos resolver muitas coisas burocráticas que nem sempre são tão fáceis para entender. Quando você tem um plano funerário, é muito mais simples, porque a funerária faz o trabalho por você, vai te auxiliar, obviamente, a concretizar tudo aquilo, a entender tudo aquilo, certo? Mas então, entre esses itens estão a abertura do inventário e também a separação de herança. Pois nem sempre são flores, não é? Nem sempre o falecido, deixando essa herança, vai dar bom. Pelo contrário, vai dar muita briga. Por isso que é muito importante essa parte burocrática judiciária, para que não haja nenhum erro, certo? Terminando aqui só esse comecinho de estrofe. Porém, quando quem falece não deixa nada além de dívidas, que também acontece, já aconteceu com meu avô, foi assim. Ei, vozinho, onde o senhor está? O senhor deixou dívida pra gente, tá? Mas tá tudo bem, o senhor pagou mais do que deveu. Acontece. Para os herdeiros, então, ao invés de deixar herança, deixa dívidas. Mas, assim, só dando abrindo entre aspas, eu tenho os meus dois avós, um falecido, ele não era muito bem financeiramente, mas era um cara maravilhoso comigo. Então, a herança que ele me deixou e um pouquinho da dívida que ele me deixou não vale de nada perto do que aconteceu. O meu outro avô já tem herança, já é um ser humano que pode se dizer assim, que vai deixar coisas boas para os netos, mas não é tão assim carinhoso comigo. Então a melhor herança não é o dinheiro. Mas eu estou falando de dívida, só abri entre aspas aqui só, né? Então serão os herdeiros que devem arcar em quitar as dívidas contraídas pelo falecido em vida. E o jazigo e a cremação futura também entram nessa conta? Pois é. Se você também compartilha de todas essas dúvidas, como diz aqui nesse artigo, vamos continuar aqui sabendo tudo sobre herança e sobre as dívidas, né? Vamos saber sobre um termo, uma nomenclatura chamada patrimônio e espólio, que é o quê? Diferenças perante a legislação. Antes de começarmos a explicar sobre essa legislação, é importante pautar aqui que rege a partilha de bens após a morte de algum familiar, que isso é importante que você compreenda, que rege uma partilha dos bens materiais do familiar. E é bom que você compreenda alguns termos básicos que vamos dizer aqui, que estão diretamente relacionados às dúvidas sobre a herança de dívidas, patrimônio e espólio. Para a legislação brasileira, patrimônio é todo o conjunto de direitos, bens e obrigações de uma pessoa
sendo que os direitos são aqueles bens que estão em posse de terceiros, tá? Então vamos entender isso daqui. Todo conjunto de direito, bens e obrigações de uma pessoa, de acordo com a legislação brasileira, sendo que os direitos são aqueles bens que estão de posse de terceiros, como que uma terceira pessoa, como um financiamento, um crédito ou uma venda a prazo, por exemplo, essa terceira pessoa vai ter que arcar. Os bens são os itens de valores materiais ou imateriais. Isso acontece, comigo aconteceu. Tenho de um lado bens materiais, para que eu tenha que um dia tomar providências, e bens imateriais também, que podem se tornar objeto de uma relação de direito, como por exemplo aqui, algumas coisas, alguns objetos. Carro, casa, eletrodoméstico, enfim, coisas do tipo, principalmente coisas de altos valores, né? E as obrigações também são os bens de terceiros, são os bens dos familiares, as obrigações imateriais. Como que você vai ficar com todo o prejuízo imaterial, material também de um sepultamento, enfim, de acordo, seguir depois, de acordo com o falecimento do seu ente querido. Que já estão em posse da pessoa. Existem pessoas que já estão marcadas para ter posse sobre aquela herança e também sobre a dívida. Quando você tem, por exemplo, a minha mãe, ela era curadora do meu avô, ele tinha Alzheimer, então ela respondia por tudo dele, né? A assinatura dela era a assinatura dele, ele não tinha condições nenhuma, né? Sanidade nenhuma para poder assinar coisas do banco, e isso acontece demais. Devido a isso, é ela que teve que responder a todos. Oi, Dolores, tudo bom? Devido a isso, depois do falecimento, ela teve que arcar com todas as assinaturas, com toda a burocracia de dívidas e tudo mais. Dívidas pequenas, né? São coisas relevantes de banco, coisa e tal. Transações, finalização da conta, e depois transformar aquilo tudo como uma pensão para a viúva, que no caso seria minha avó. Então, a terceira pessoa fica incumbida de fazer isso, para solucionar todo o problema burocrático após falecimento, certo? Tudo bem, sim, e você? Nós estamos falando sobre dívidas do falecido, algumas coisas assim burocráticas, tá? Deixa eu ver onde é que eu parei. Sim, que as obrigações é da terceira pessoa. Ok, vamos para outra página. E quando uma pessoa falece, então, todo o seu patrimônio passa a ser chamado de espólio. Todo o patrimônio passa a ser chamado de espólio, integrando assim os bens da pessoa, os direitos também que o falecido tem e as obrigações que os terceiros também têm, né? E também obrigações que o falecido já tenha se comprometido em vida, como no exemplo falamos dos prazos de uma compra de um imóvel, de um carro, né? Ele se comprometeu em pagar e, por consequências da vida, ele veio a falecer e a terceira pessoa vai assumir esse papel de cumprir as dívidas. Então, não chamamos mais de patrimônio após o falecimento, mas sim de espólio, e será partilhado via testamento ou inventário. Agora nós vamos para a segunda parte, para que possamos entender os termos que se relacionam com a herança de dívidas, tá? Então, mas como que nós podemos entender isso? Agora que a gente já compreendeu o que dizem cada termo que nós falamos aqui, nós podemos então começar a esclarecer outras coisas importantes, uma questão da herança, que é uma coisa muito importante para entendermos, para ajudarmos também, caso aconteçam em algum contexto da vida, sobre questões da herança e das dívidas, tá? Isso porque, de acordo com a legislação brasileira, quando uma pessoa falece, é o espólio, né? Ao invés de patrimônio, quando falece se torna espólio, o responsável pela quitação das dívidas e não os herdeiros. Então, quando a pessoa falece, este espólio, ele é responsável pela quitação das dívidas. Então, se a pessoa tem uma herança e tem dívida, comprou um carro, por exemplo, e não terminou de pagar, né?
comprou o carro a prazo, deu uma entrada de 20 mil e financiou 30, vamos supor. E só pagou apenas 3 anos após a sua compra. De acordo com o seu patrimônio, com a sua herança, com o seu dinheiro que se tornou espólio, este espólio será responsável para pagar a dívida do seu carro, por exemplo, que nós falamos aqui, para quitar totalmente aquele bem, certo? E aquele bem, se estiver no testamento da pessoa, vai para uma pessoa X, a família, ou sim vendido completamente, dividido o dinheiro a todos. São coisas assim que acontecem, sabe? Então, vamos supor que ao falecer uma pessoa deixa um monte de dívidas, 100 mil reais. Aqui estou dizendo sobre outro exemplo, eu dei um exemplo pessoal, né, um exemplo do carro, mas vamos seguir um exemplo aqui da apostila também. Porém, o falecido, ele possuía um espólio, né, ou seja, um conjunto de bens, um patrimônio. Em vida era patrimônio, agora se tornou espólio. Ele possuía, então, um conjunto de bens, vamos supor que aqui diz, né, como está mesmo dito, 150 mil. Então, ok, ele acumulou 100 mil reais de dívidas, mas ele tem um espólio de 150 mil reais de dívidas, de patrimônio, de bens. Esse valor será usado para a quitação de todas as suas dívidas e o restante será dividido entre os herdeiros. Eu sempre falo coisas antes mesmo de ler o artigo. Isso daí acontece comigo direto, porque eu entendo um pouco dessa parte, porque eu já estou inserida nessas partes de dívidas e herança na minha família, então eu já sei do que eu estou falando. Acompanhei apenas a apostila e apenas repeti um outro exemplo que eu já tinha dado do carro, né, anteriormente. Mas continuando aqui. Caso o valor do espólio seja menor, isso aqui é importante, caso o valor dos bens da pessoa seja menor do que as dívidas sejam bem maiores, elas serão parcialmente pagas e os herdeiros não receberão nada. Importante. Vamos dar um exemplo? Aqui não tem nenhum exemplo para poder repetir não, né? Não tem. Vamos supor que o carro custa 50 mil e o espólio que a pessoa tem é de 30 mil. Então, é menos o valor, os seus bens são bem menores do que o valor do carro que ainda não foi pago, que ainda está 50 mil reais, vamos supor assim. Vai ser pago a prazo, aos poucos, mas nenhum bem será dividido entre os herdeiros, certo? O mesmo acontece com quem falece e só deixa dívidas, sem bens para usar na quitação das mesmas. Então, se ele não tem dívidas, ele só tem bens. Não, se ele só tem dívidas e sem bens, se não tem nenhum bem, ele vai usar toda essa dívida também para poder fazer a quitação das mesmas. Assim podemos dizer que o termo herança de dívidas, na verdade, não existe. Afinal, todas as dívidas contraídas deverão ser pagas pelo espólio do falecido. Então, todas as dívidas devem ser pagas pelo dinheiro do seu patrimônio acumulado durante a sua vida e depois, que se tornou espólio, deve ser quitado. Podendo, então, os herdeiros receber o montante restante ou até mesmo nada. Se quitou toda a dívida, ninguém vai receber nada, né? Sem serem obrigados a arcarem com as dívidas feitas pelo falecido. Então, automaticamente, os herdeiros não vão receber nada, mas automaticamente serão pagas todas as dívidas do falecido. Tá? Uma pergunta: todas as dívidas entram nessa situação? Bom, apesar da legislação falar sobre a quitação dos débitos através do espólio, existem alguns pontos que merecem cuidado, como é o caso do cartão de crédito e do cartão de crédito consignado também. O crédito consignado, aliás. Após o falecimento, é importante que algum membro da família de posse de certidão de óbito, tenha posse da certidão de óbito do falecido, então, solicite o cancelamento do cartão de crédito. Quando a pessoa falece, qualquer coisa que ela tenha vínculo, a pessoa, o familiar que está em posse de algo, ou seja, juridicamente ou
já tome a frente, alguém tem que ser responsável, tem que cancelar qualquer tipo de meios que liguem a pessoa quando estava viva. Por exemplo, aposentadoria pelo INSS, coisas e tal, entendeu? Então tem que dar baixa, mostrando a certidão de óbito, que infelizmente a pessoa, o seu membro querido da sua família, veio falecer. Tá? Então, após o falecimento, é importante esse solicitamento, né? Essa solicitação. Às vezes eu erro nas palavras, não liga, tá? Porque eu li cancelamento junto. Solicitação do cancelamento do cartão de crédito, pois a multa pelo atraso poderá ser cobrada do espólio. Então, atrasou o cartão de crédito, não cancelou, vai ser retirado também do dinheiro do falecido, do patrimônio acumulado, que é o espólio, como a gente já falou várias vezes essa palavra aqui. Reduzindo o patrimônio, vai reduzir, vai ser pago a dívida, mas vai reduzir o patrimônio a ser partilhado pelos herdeiros. Né? Se a dívida do cartão de crédito for de 30 mil a menos na conta dos herdeiros, vamos dizer assim. Olha os sons dos passarinhos dizendo bom dia para vocês. Em relação ao crédito consignado, existe uma regulamentação específica da Previdência que aborda o assunto, categorizando que os empréstimos consignados em folha deverão ser extintos caso o consignante faleça. Então, será extinto. São uma das coisas que nem tudo, nem o espólio poderá ser permanecido, não vai poder quitar, né? Como no caso disso daqui. Outra situação específica é no caso de financiamento, sendo importante observar a existência de seguro de morte e invalidez na assinatura do contrato. Né? Então, tem o seguro de morte também que possivelmente podem pagar, né, os valores que estão lá no seguro de morte, podem pagar a dívida do falecido. Isso tudo mediante a ser resolvido antes, né, obviamente, não é após. Nenhum familiar pode ter feito isso, mas sim a própria pessoa que veio falecer, no caso. Hoje, a maior parte dos financiamentos de casas, por exemplo, possui esse seguro para não correr riscos, né, e a construtora perder e a pessoa vir a falecer e não conseguir ter o seu dinheiro, mesmo nenhum familiar pagando, porque pode ser que uma pessoa faleça e não tenha herança nenhuma. Garantindo que, caso o segurado faleça, a dívida do financiamento será extinta e a seguradora arcará com a quitação do débito. Então, a seguradora vai arcar com a quitação do débito. Em caso das dívidas e heranças, nós vamos saber aqui o seguinte: e como ficam o jazigo, a cremação futura nos casos de herança e dívidas? Como que serão pagas, né? Bom, nessas situações é preciso uma análise específica de cada caso, já que os jazigos perpétuos em cemitérios particulares, por exemplo, podem ser inventariados. Antes de entender se a dívida se extingue ou não, é preciso analisar de quem é a posse do jazigo em questão. No caso dos jazigos familiares, pode ser que a compra e a posse tenham sido partilhadas entre mais de uma pessoa, o que significa que a dívida não será extinta com a morte de um dos compradores do jazigo para o falecido. Nessas situações, os que fizeram a compra partilhada e ainda estão vivos devem arcar com o restante das despesas. Se o familiar comprou o jazigo para poder assim colocar o seu ente querido, eles vão arcar com todas as despesas, se não tiver o seguro e coisa e tal, e não tem nada que possa fazer, somente vai ser uma compra partilhada. Se não tem, vão comprar, eles vão ter que cada pessoa da família, filhos, exemplo, né, comprar o jazigo divididos, né, vão ter que dividir essa dívida. Outro ponto importante é em relação às taxas de manutenção do cemitério, que também continuam a serem cobradas dos herdeiros. Sim, isso é muito importante saber. E que, caso não desejem mais a posse do jazigo em questão, deverão procurar a administração do cemitério para entender
como proceder nesses casos. Existe taxa, né, para manter o jazigo, manter o sepulto em bom estado, e precisa ser paga pelos herdeiros por mês ou por ano, depende do plano que faz, e se estiver dentro da conta da herança, serão pagas automaticamente pela herança, senão são devidamente separadas para todos os familiares pagarem. O melhor a fazer em caso de dívidas é analisar o contrato, tanto na compra do jazigo como da cremação futura, porque é lá que estarão estipuladas as cláusulas para estes casos, tá? Então, para analisar contrato, isso é em tudo nas nossas vidas. E assuntos burocráticos com relação à morte também, muito, muito importante fazer isso. Muitos juristas entendem que o jazigo, quando ocupado, é impenhorável, e nesses casos não pode constar do espólio, ou seja, esse bem não será usado para a quitação das dívidas do falecido. Existem algumas cláusulas que diz que com a herança não poderá ser paga o jazigo, como eu falei anteriormente. Devido a isso, a conta fica para os herdeiros, para a família, para serem protegidos. Isso é uma lei para serem protegidos os sepultos, os jazigos, né, para que não haja nenhum tipo de coisas que possam atrapalhar, né, nessa parte burocrática, e que sabemos que é um pouco delicada e chata. Até mesmo eu sei que é um assunto que nem muitas pessoas se interessam, porque até mesmo não tem ninguém me assistindo, estou falando sozinho, mas tá tudo bem, quando eu falo eu aprendo mais ainda. Porém, no caso dos jazigos não ocupados, o entendimento dependerá de cada caso, podendo em algumas situações os mesmos constarem do espólio, principalmente quando em cemitérios particulares. Nesse caso já tem uma abre aspas aí. Aí sim tira-se dinheiro do espólio para fazer a manutenção dos cemitérios particulares, se tornando um bem penhorável. Então aquele jazigo ele pode ser vendido, porque ele foi pago pelo espólio do falecido. Portanto, quando for ser usado nas quitações, para ser usado nas quitações do falecido, pode ser quitado também, né? E o jazigo familiar e a necessidade de transferência de titularidade. Bom, independente da herança de dívidas, caso o titular do jazigo, na última página, hein, da sua família faleça, é essencial que você ou outros herdeiros procurem um cemitério em questão, de posse da certidão de óbito do falecido e também do inventário ou do testamento, para proceder com a transferência de titularidade. Isso é fundamental para garantir que o jazigo continue na sua família e que outros membros possam ser sepultados ali caso faleçam, né? Então, é um jazigo que continua na família e outras pessoas possam ser sepultadas em seus falecimentos. Além de orientar quem serão os responsáveis pelas taxas administrativas a serem pagas ao cemitério, evitando o acúmulo de dívidas. Então, como você pode notar, existem muitas dívidas, muitas coisas a serem analisadas, burocráticas, chatas de resolver, mas muito necessárias. É preciso fazer isso. Quando o assunto é herança de dívidas, e como o direito não é uma ciência exata, sempre tem pontos que, né, tenta ser um equilíbrio. O direito é uma balança de equilíbrio, né? E temos que buscar esse equilíbrio. Existem coisas que nós podemos fazer, que vão ser quitadas, tem outras que não são quitadas, nesse caso que aborda o nosso contexto de hoje. O entendimento e a interpretação dessas leis são diferentes em cada caso. Então é importante ter sim um conhecimento maior, procurar saber, entender mais essa parte burocrática, porque quando chegar a hora, né, desse acaso, desse falecimento inesperado, por exemplo, a pessoa não tem seguro, não tem dinheiro, não tem herança e só tem dívidas, é importante saber, sim, quais as medidas a serem tomadas. Para finalizar aqui, quando falamos em jazigo e cremação futura,
o mais indicado é sempre seguir o que rege o contrato. Afinal, ele é o instrumento legal mais importante nesses casos. Por isso que é importante ler o que você está contratando. Indicando se a dívida se extingue em casos de morte do titular e também quais as procedências deverão ser tomadas nessas situações, ok? Esse foi o vídeo de hoje, o assunto de hoje sobre dívidas e herança, mais um termo burocrático, mas uma aula completamente teórica mesmo, não tem nada especializado em práticas, porque é necessário entender, o necropsista que estuda tudo vai entender que isso é importante, pois vai trazer outros meios para você trabalhar. Você pode trabalhar como segurador também, por que não? E é um curso importante, é um assunto importante para você entender, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por estarem aqui. Eu vou me indo tomar o meu café da manhã e deixei aqui o nosso vídeo hoje gravadinho aqui já para vocês, tá bom? Grande beijo, bom dia a todos.